Meus amados, hoje ainda a mensagem avulsa, vocês viram aí durante o louvor anunciando a próxima série Mais, vai começar no próximo domingo, no final vou dar mais detalhes, tem um vídeo também preparado aí para anunciar essa série, mas hoje ainda temos a mensagem avulsa, e o título da mensagem de hoje é a imagem do discípulo, a imagem do discípulo. O texto que nós vamos usar como base para a mensagem de hoje, como inspiração para a mensagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar sua cabeça e orar a Deus, pedir a Ele sobre sua vida para que Ele ministre a você nessa noite, que Ele fale aquilo que você precisa ouvir. Peça que Ele tenha misericórdia de mim e me use, apesar de mim, Ele me use para falar com você nessa noite. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado por mais essa semana que o Senhor nos concedeu e por mais esse domingo que o Senhor nos dá de presente. Nós sabemos, Deus, que estamos no lucro há muito tempo, que não merecemos nada do que temos, e a Tua misericórdia, a Tua graça tem nos sustentado. Obrigado porque chegamos nesse lugar hoje. Obrigado pelos louvores que já foram entoados e chegaram ao Teu altar. Mas nós queremos ser ministrados agora pela Tua palavra. E nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para nos falar aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Deus nos ensina como sermos esses espelhos que refletem a Tua imagem. Nós queremos ser semelhantes ao Teu Filho Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, agora é hora da gente cooperar com o Espírito Santo. A gente pede para Ele ministrar as nossas vidas. A gente pede para Ele falar o nosso coração, mas a gente precisa cooperar. Além de manter a sua concentração, você precisa resolver aquelas coisas que podem tirar a sua concentração, como por exemplo um telefone ligado. Então, se você não lembrou ainda, esse é um bom momento para você desligar o seu celular, para que ele não toque durante a mensagem. Então, 2 Coríntios 3,18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo usa aqui, uma comparação, ele diz que nós somos como espelhos. E o que é que um espelho reflete? O espelho reflete tudo aquilo que está diante dele. Concorda comigo? É simples isso. Um espelho, ele reflete aquilo que está diante dele. O espelho não tem vida própria. O espelho não é como uma televisão, que você escolhe apertando um botão no canal, o que ela vai refletir na tela. O espelho não. O espelho, ele só reflete aquilo que está adiante dele, aquilo que está na frente dele. E Paulo está dizendo que todos nós somos como grandes espelhos que refletimos ou devemos refletir a glória de Deus. Paulo não está dizendo que você é uma grande TV, em que você escolhe o que vai refletir, a hora que vai refletir, apenas mudando o canal, independente de quem esteja na sua frente, em que você esteja focado. Paulo está dizendo que nós somos como espelhos. E você, como espelho, você não pode refletir uma coisa estando focado em outra. Você, como espelho, por exemplo, você não pode refletir amor se você está focado em ódio, em amargura, em ressentimento. Então, se você tem andado focado em amargura, em ódio, ressentimento, naturalmente você vai refletir essas coisas, você não vai refletir o amor. Você não pode estar focado no orgulho, na prepotência e refletir humildade. Isso é impossível, você vai refletir aquilo no que você está focado. Você não pode estar focado no pecado, vivendo em pecado e refletir santidade. Pureza não pode, você vai refletir aquilo que você está focado.
Você não pode estar focado em você mesmo, nas suas ideias, nos seus gostos, no seu querer, na sua vontade e refletir Jesus. Se você está focado em si mesmo, você não reflete Jesus. Para refletir Jesus, você precisa estar focado em Jesus, na vontade de Jesus, em imitar a Jesus. Então Paulo está dizendo que nós somos como espelhos. Você não escolhe refletir algo e estar de frente para outra coisa. Você vai refletir aquilo no qual você está focado. Paulo disse que nós temos que refletir a glória do Senhor, a imagem do Senhor. Mas para você refletir a imagem de Cristo, você precisa estar focado em Cristo. É por isso que a mensagem de hoje tem esse título, a imagem do discípulo. Qual é a imagem do discípulo? Segundo Paulo, a imagem que o discípulo reflete deve ser quem? A imagem de Cristo, a imagem de Deus. A pergunta que vamos responder a partir de agora é a seguinte: qual imagem eu tenho que refletir como discípulo de Jesus? Qual imagem eu tenho que refletir como discípulo de Jesus? Pega o seu esboço, pega a caneta que está aí no bolso da cadeira e você já pode completar o primeiro ponto aí. Primeiro, como discípulo de Jesus, eu preciso refletir um caráter irrepreensível. Complete aí a palavra que está faltando, é irrepreensível. Como discípulo, eu preciso refletir um caráter irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Quem é a igreja? É a instituição? Somos nós, pessoas. Então quando diz aqui apresentar a si mesmo, igreja significa apresentar a você mesmo. Então, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como é que Deus quer que você se apresente? Que imagem Deus quer que você reflita? Uma imagem sem mácula, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes. Ele quer que você tenha uma imagem santa e irrepreensível. Mas isso parece ser pesado demais. Como discípulo, eu preciso ter um caráter irrepreensível. A primeira impressão que temos quando ouvimos isso é que não dá para ser irrepreensível. Que irrepreensível é algo pesado demais para nós podermos alcançar. Quando a gente pensa assim, é porque a gente não compreende o que significa ser uma pessoa irrepreensível à luz do que a Bíblia fala. Talvez você tenha um conceito de irrepreensível em outro contexto. Mas o que seria, o que significa ser irrepreensível à luz daquilo que a Bíblia fala? Não pense que ser irrepreensível é a mesma coisa que ser perfeito. Não pense que ser irrepreensível é a mesma coisa de que nunca cometer erros. Isso não é ser irrepreensível. Não é disso que a Bíblia está falando. Até porque Deus não ia pedir para você fazer algo que Ele sabe que você não pode fazer. Deus não ia dizer, nunca mais cometa nenhum tipo de pecado. A própria Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A própria Bíblia diz que nós fomos gerados em pecado, e em pecado, iniquidade, me concebeu a minha mãe. Então como é que essa mesma Bíblia, esse mesmo Deus vai dizer, olha, eu quero que você nunca mais peque, se Ele sabe que temos a semente do pecado em nós? O que significa ser irrepreensível? Se irrepreensível fosse ser perfeito, então grandes homens da Bíblia como Moisés, Davi, Paulo, Pedro, nenhum deles poderiam ter sido considerados homens irrepreensíveis em nenhum momento da vida deles. Porque se tem uma coisa que esses homens nunca foi perfeito. Moisés nunca foi perfeito, Davi longe de ser perfeito, Paulo também nunca foi perfeito. Ele mesmo afirmava que tinha um espinho na carne, uma fraqueza que o envergonhava. E Pedro também, de perfeito, nunca teve nada. Logo, irrepreensível
não tem a ver com ser perfeito, não tem a ver com a ausência completa de erros. Irrepreensível significa outra coisa. Então, o que significa ser irrepreensível? Irrepreensível não é aquele que nunca erra, mas sim, irrepreensível é aquele, a minha forma de falar para simplificar é, irrepreensível é aquele que consegue manter a sua ficha limpa diante de Deus. Então comece por aí. O que é ser irrepreensível? É alguém que está com a ficha limpa diante de Deus. Vamos usar uma linguagem bem contemporânea. Então irrepreensível não é quem nunca errou, mas quem está com a ficha limpa. Você pode ter uma ficha limpa tendo cometido erros no passado, correto? Você pode estar com a ficha limpa. Então irrepreensíveis não são homens e mulheres que nunca erraram, são pessoas que já erraram sim. Porém são pessoas irrepreensíveis, são pessoas que não encobrem os seus erros, não justificam os seus próprios erros, eles admitem os seus próprios erros e fazem reparos aos danos que causaram com os seus erros. Então observem o que significa ser irrepreensível. É alguém que não encobre seus erros, admitindo seus erros, confessando seus erros e fazendo reparos aos danos que causou com os seus erros. Agora parece algo mais próximo da gente poder alcançar. Concorda comigo? Irrepreensível não parece algo tão distante agora de você conseguir ser. É alguém que não encobre seus erros, mas faz reparo dos danos que causou com os seus erros. Em outras palavras, irrepreensível é não ter erros pendentes nem podres escondidos. Isso é ser irrepreensível. Não ter erros pendentes. O que seria um erro pendente? Não admitido, não confessado, ou então guardar podres escondidos. Por exemplo, alguém tem uma dívida e você vai lá, procura o seu credor, aquele a quem você tem uma dívida, você está com a ficha suja, seu nome está no SPC, está no Serasa, eu tenho certeza que aqui não tem ninguém com esse problema, né? Seu nome está no SPC, está no Serasa, você está com a ficha suja, o seu nome está sujo, porque você tem uma dívida. E aí qual o seu procedimento de alguém íntegro? Porque até as pessoas íntegras podem passar por dificuldades e se ver numa situação dessa alguma vez na vida. Aí você procura o seu credor e você diz, eu devo, não nego e quero pagar agora. E aí o que é que você faz? Você diz, mas eu não tenho condição de pagar. O que é que o credor faz com você? Ele negocia a dívida. Ah, só posso pagar em 10, 12, 24 vezes. Ok, o credor vai lá e parcela a dívida, negocia a dívida e você paga a primeira parcela. O que é que acontece no mundo dos negócios quando você vai lá, negocia a dívida e paga a primeira parcela? A sua ficha é o quê? Ela é limpa. O seu nome deve e precisa ser, a empresa tem a obrigação de retirar o seu nome do SPC e do Serasa, porque você negociou e você está pagando a sua dívida. Você tem dívida? Tem. Você errou? Errou. Mas agora você resolveu o problema, você admitiu o problema e você está restituindo aquilo que você deve. Isso é ser irrepreensível. Aí chegou e falou, mas você está devendo. Estou devendo, mas já fui lá, já renegociei e estou pagando. Você não está digno de repreensão, porque você assumiu o que você fez e você está fazendo reparos. Então a mesma coisa acontece em relação às nossas dívidas espirituais, as dívidas do pecado. Quando nós admitimos nosso pecado e entramos num processo de restauração e reparação diante de Deus, nós não somos mais considerados devedores ou inadimplentes. Você pode ter cometido o pecado que foi. Se você admite o seu pecado, se você confessa diante de Deus o seu pecado, e você entra num processo de restauração e reparação, então você não é mais ficha suja com Deus. Você não é mais considerado inadimplente. Você reconheceu os seus erros e entrou num processo de restauração e reparação. O que é esse processo de restauração? O processo de restauração é o processo em que você começa a abandonar a prática pecaminosa. Esse é o processo de restauração. É quando você começa a lutar contra o pecado e abandonar a prática do pecado. E o que é o processo de reparação?
O processo de reparação é quando você começa a reparar os danos causados pelos seus erros. Normalmente danos causados a outras pessoas. Por exemplo, o seu erro, o seu pecado foi ofender alguém, foi agredir alguém. Como é que você faz um processo de reparação? Através de um pedido de perdão sincero e adequado. Então você não só admitiu diante de Deus, mas você entrou num processo de reparação. Você foi reparar o erro que cometeu pedindo perdão. E você não faz ideia da diferença que faz no coração de quem foi ofendido por você. Domingo passado, eu assisti um restinho não sei se era o Fantástico, se era o da Record, mas falando na reportagem de um motorista de ônibus que atropelou e matou 3 crianças. Ele não teve, digamos assim, culpa, porque ele teve um mal solto e apagou na hora. Mas foram entrevistar ele, mas ele muito resistente. A repórter disse assim: dê uma palavra para a família daquelas crianças. Você não quer pedir perdão? Ele disse: não, eu não estou pronto para fazer isso, eu não quero fazer isso, isso vai trazer mais sofrimento. E aí depois foi entrevistar a família das crianças que tinham morrido. E ela disse: não, eu quero justiça e tudo, mas depois ela disse assim: mas se ele pelo menos pedisse perdão, sabe? Elas estavam clamando que ele ajudasse elas a perdoá-lo. Ele podia desencadear um processo de perdão quando ele tomasse a iniciativa de fazer reparos, mas ele se recusa a fazer isso. Então, de repente, você ofendeu alguém, você precisa fazer reparos. Não basta só confessar diante de Deus: ah, Deus já me perdoou, já confessei. Não, esse você entrou num processo de restauração, mas você precisa entrar também num processo de reparação. Você tem que voltar lá e reparar o erro que você cometeu. De repente você se apropriou de algo que não era seu. Você se arrependeu, mas você precisa voltar lá e devolver e restituir aquilo que você se apropriou que não era seu. Ah, mas é muito vergonhoso. Mas esse é o preço que você tem que pagar para restituir, para reparar o erro que você cometeu. Se o seu erro foi espalhar boatos ou falar da vida alheia indevidamente, difamar alguém, e aí de repente você acorda, ou o Espírito Santo te acorda e você vê que errou, aí você: ah, Deus me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Psst, não para aí não. Faça o caminho de volta. Você precisa reparar o que você fez. Faça o caminho de volta. Você falou para quem? Falei para fulano, que fulano não presta. Ok, então volte para fulano e diga que você estava errado. E peça perdão por ter dito aquilo. É muito fácil, você sai e difama alguém em muitos lugares. Depois admite e confessa só para Deus. Você não faz reparos? Ah, o que eu disse, deixa para lá não. Você plantou sementes ruins a respeito daquela pessoa. Então entenda, nós temos que entrar num processo de restauração, onde abandonamos a prática pecaminosa, mas nós precisamos entrar num processo de reparação. Eu tenho uma dívida com determinada empresa, então eu simplesmente digo: ó, Deus me perdoa porque eu estou devendo, eu nunca mais vou dever a ninguém. Está resolvido assim? Eu preciso ir lá e pagar o que eu estou devendo. Eu preciso fazer reparos naquela empresa em que eu comprei e não paguei. No mundo espiritual também é assim. Deus espera que você faça reparação. Lembra de Zaqueu? O chefe dos cobradores de impostos, tido como ladrão. Quando Zaqueu está lá em cima da árvore, Jesus diz que vai à casa dele. Lá naquele momento, na casa de Zaqueu, Zaqueu tem um encontro verdadeiro com Jesus. E o que é que Zaqueu diz? Zaqueu diz: olha, se eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e com a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais aquelas pessoas a quem eu roubei. Aí o que é que Jesus diz depois disso? Hoje entrou salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu acaba de refletir uma característica clara. Zaqueu acaba de refletir uma característica óbvia de alguém que está focado em Cristo. Ele não só se arrepende do que fez, mas ele repara os erros que cometeu. Eu vou devolver com juro e correção aquilo que roubei. Compreende? Então você não tem só que entrar num processo de restauração, de abandonar o pecado, mas se você machucou alguém, se você feriu alguém, se você causou dano a alguém, você precisa entrar num processo de reparos.
Então, quando você entra num processo de restauração e num processo de reparação, então a sua ficha fica limpa e você se torna irrepreensível. Então, irrepreensível é não poder ser acusado ou envergonhado por alguém que aponta um pecado nunca antes revelado, nunca antes admitido ou nunca antes reparado os danos. Então chega alguém para você e diz: mas você falou mal de fulano, não sei que lugar e tal lugar. Falei, mas já voltei lá e desfiz o que eu fiz e pedi perdão por ter feito isso. Irrepreensível. Irrepreensível. Agora, se você não tivesse feito isso, aí você foi repreendido, digno de repreensão. Você está devendo. Estou devendo, mas já fui lá e negociei minha dívida e estou pagando. Irrepreensível. Irrepreensível é que não tem podres escondidos, pecados não admitidos ou danos não reparados. Deus espera que você, como discípulo, tenha um caráter irrepreensível. Amém? Então, se sua ficha estiver limpa com Deus, então está tudo bem. Mas você precisa restaurar e reparar para que sua ficha fique limpa com Deus. Segunda imagem que nós temos que refletir como discípulos. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir coerência espiritual. Complete aí, a palavra que está faltando é coerência. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir coerência espiritual. O que é coerência? Ali você vê que não tem coerência entre a imagem real e a imagem refletida, né? Tem uma diferença enorme, né? Não tem coerência nenhuma. Então, coerência é quando o meu comportamento é coerente com a minha fé. Seu comportamento, suas decisões são determinadas pela sua fé ou por outros fatores? Pela comodidade, pela conveniência, pelo que os outros dizem, pelo que você pensa. O seu comportamento e as suas decisões são determinadas por quê? Ou pelo quê? Se a sua vida não reflete a sua fé, se os seus atos não são reflexo do que você diz que crê, então você é espiritualmente incoerente. Não há coerência entre o que você afirma crer e aquilo que você faz de fato com a sua vida ou você fala com a sua boca. Como seria o perfil de um incoerente espiritual? Incoerente espiritual é uma pessoa que sabe muito sobre o que Deus quer, mas continua agindo e vivendo de acordo com a sua própria vontade. Isso é incoerência. Você sabe muito a respeito sobre a vontade de Deus, você sabe muito sobre a palavra de Deus, você sabe muito o que Deus acha certo e errado, mas você continua vivendo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios valores e as suas próprias regras. Isso é incoerência espiritual. Incoerente espiritual é uma pessoa que já aprendeu, teoricamente, que Deus é o seu provedor. Ele já leu a passagem que Jesus diz: olhe para as aves do céu, vê que elas não semeiam, não plantam, não colhem, e o vosso Pai as sustenta. Será que vós não sois mais importantes do que todas elas? Não andeis ansiosos quanto a vez de comer, quanto a vez de beber, quanto a vez de vestir. Já sabe isso teoricamente. O incoerente, ele já sabe de tudo isso, sabe que Deus é o seu provedor, mas ele não consegue descansar. Ele não consegue parar de se preocupar. Ele não consegue parar de agir como se tudo dependesse da sua inteligência, da sua força e do seu trabalho. Ele não se permite ser colocado por Deus em situações em que ele dependa só de Deus. Se Deus disser para ele: larga o emprego e vai para ali que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Não, eu vou primeiro lá, você me mostra, se der certo eu largo aqui. Ele nunca se permite colocar-se em situações em que ele está unicamente dependente de Deus.
Então, teoricamente, ele já aprendeu que Deus é o seu provedor, que é Deus quem o sustenta, mas na prática ele não consegue desfrutar disso. É incoerência espiritual. Deus é meu provedor, mas eu não confio que Ele vai prover. Deus é meu provedor, mas eu passo a noite em claro, preocupado com o cheque que eu tenho que cobrir amanhã. Deus é meu provedor, mas eu não consigo dormir, preocupado. E se eu perder o emprego? Incoerência espiritual. Você diz que crê em algo, sabe de algo, mas isso não tem efeito nenhum na sua vida. Incoerência espiritual é uma pessoa que acredita que existe céu e que existe inferno, mas compartilhar a sua fé com os perdidos nem de longe é uma prioridade. Isso é incoerência espiritual. Eu sei que existe céu, eu sei que existe inferno, eu sei que a Bíblia diz que quem não entrega a vida a Jesus, quem não o convida para ser o Senhor de sua vida, vai para o inferno. A Bíblia diz que esse lugar é terrível, mas eu vivo como se todo mundo que eu conhecesse fosse para o céu. Eu simplesmente não priorizo compartilhar a minha fé com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Isso é uma tremenda incoerência espiritual. Você sabe que as pessoas que estão à sua volta podem ir parar no inferno se você não compartilhar a sua fé, mas você não compartilha. E o nome disso é incoerência espiritual. Incoerente espiritual é uma pessoa que diz que conhece a Deus, mas não está comprometido em obedecer a Deus. Sabe, a Bíblia diz que isso é impossível. Você conhecer a Deus sem estar comprometido em obedecer a Deus. Você pode até saber coisas a respeito de Deus, mas conhecer, relacionar-se, ter intimidade com Deus, não. Só os obedientes podem conhecer a Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha o que João está dizendo. Se você diz que conhece a Deus, se você diz que vive com Deus, se você diz que se relaciona com Deus, mas você não obedece aos mandamentos de Deus, João está dizendo que você é mentiroso e a verdade não está em você. É incoerência espiritual eu afirmar que me relaciono, que conheço a Deus, se eu não tenho disposição para obedecê-lo. E sabe por que só os obedientes podem conhecer, ter intimidade, relacionar-se com Deus? Porque Deus não está disposto a revelar-se a quem não está disposto a obedecê-lo. Sabia disso? Deus não vai se revelar a você se você não está disposto a obedecê-lo. Primeiro você se rende, primeiro você se prostra, primeiro você tira as sandálias do pé, como teve que Moisés fazer. Quem é que está aí? Deus disse, tira as sandálias dos pés, tenha reverência, se renda, se prostre. E aí depois ele se revela para Moisés. Primeiro você tem que ter um coração disposto a obedecer. Depois ele diz o que você tem que fazer. É incoerência espiritual afirmar que conhece a Deus, mas ter um coração indisposto para obedecê-lo. Ter coerência espiritual é escolher fazer sempre o que é correto, independente do preço que você tem que pagar. Compreende isso? Ser coerente espiritual é você fazer sempre o que é certo, o que Deus quer que você faça, independente do preço que você tem que pagar por aquilo. É muito fácil a gente fazer a coisa certa, fazer o que é correto, fazer o que Deus quer, quando isso é agradável para nós, quando isso é vantajoso para nós, quando isso traz aplausos dos outros para nós. Mas sabe quando é que o seu caráter é realmente testado? É testado de verdade. O nosso caráter é testado de verdade
Quando nós somos obrigados ou colocados diante de uma situação em que fazer o correto me traz prejuízo, em que tomar a decisão correta ou agir corretamente vai trazer algum tipo de desconforto para mim, ou vai me trazer algum tipo de problema para mim. E é nessa hora que o meu caráter é provado. É fácil quando Deus manda você fazer algo correto, e esse algo correto naquela hora é vantajoso para você, é prazeroso para você. Nessa hora o seu caráter não está sendo provado. Seu caráter é provado quando Deus mandar você fazer algo, ou você estiver diante do certo e do errado, e o certo lhe trouxer prejuízo. Poxa vida, se eu falar a verdade agora, eu vou tomar um baita prejuízo. Então só uma mentirinha, né? É só uma. Reprovado, incoerente. Jesus, ele foi capaz de ir até as últimas consequências. Jesus foi capaz de dar a vida dele para fazer a vontade do Pai. Ele foi capaz de dar a vida dele para fazer o que era correto, que Deus queria que ele fizesse, que era pagar a sua e a minha dívida do pecado. A pergunta é: e você é capaz de ir até onde para fazer a vontade de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado: você é capaz de ir até onde para fazer a vontade de Deus? Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O negócio é sério. Primeiro, renunciar-se a si mesmo, à sua vontade, aos seus próprios valores, às suas regras. Renunciar a você mesmo. Depois, tomar sobre si a sua cruz. E a sua cruz não é aquele filho trabalhoso: você é a cruz que eu tenho que carregar. Não é aquele marido trabalhoso: você é a minha cruz. Aquela mulher. Não é nada disso. A sua cruz, que a Bíblia fala, é a disposição de dar a sua própria vida. Quando Jesus tomou sobre ele a própria cruz e caminhou, o que é que ele tomou sobre si? A disposição de dar a sua própria vida. Andar com a cruz sobre o ombro é dizendo: eu vou levando aqui, porque se precisar da vida, está aqui a cruz. Quando Jesus diz: tome a sua cruz, esteja disposto a entregar a sua vida. Se você vai me seguir, renuncie-se a você mesmo e esteja disposto a dar a sua vida. Quem de nós estaria disposto a dar a própria vida para fazer o que é correto, para fazer a vontade de Deus? Ou seria radicalismo demais? Não, esse negócio é discípulo, tudo bem, né? Mas também já é radicalismo demais. Sabe, nesse momento, provavelmente, existem pessoas morrendo por serem discípulos de Jesus. Na África, quase todos os dias, algum cristão é morto por ser discípulo de Jesus, por não negar a sua fé em Jesus. Se você for na internet e botar lá no YouTube lá, igreja perseguida, ou cristãos sendo mortos, pode botar qualquer coisa desse tipo, você vai ver, se você tiver coragem de assistir até o final. Pessoas sendo queimadas vivas por serem cristãos, pessoas sendo espancadas até a morte por serem cristãos. Aí foram até as últimas consequências para fazer a vontade de Deus e não negar o nome de Jesus. E nós somos capazes de ir até onde? Deu um prejuízozinho se eu falar a verdade, eu já não quero falar a verdade. Fazer o correto agora vai fazer com que o povo fique falando de mim. Que tipo de preço? Até onde você é capaz de ir para ter coerência espiritual? Aquilo que você afirma crer e aquilo que de fato você vive e você faz. Coerência espiritual é você não se deixar levar por nenhum tipo de pressão, nem pela opinião dos outros, nem fazer o jogo político desse mundo. Manter a coerência espiritual não é fácil. Isso significa, na maioria das vezes,
andar na contramão do mundo, tomar decisões impopulares, ser chamado de besta, de careta, de burro, de otário. Quando você mantém sua coerência espiritual, você pode e certamente enfrentará esse tipo de coisa. A coerência espiritual dificilmente vai trazer aplausos. Pode até ser que um dia você faça a vontade de Deus e alguém aplauda você, mas isso não é a regra, isso é exceção. É exceção. Tem gente que começa a caminhada cristã dizendo assim: não, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, e ele começa achando, minha família vai amar. Não, as pessoas que eu vou servir, elas vão ficar apaixonadas por mim. Aí você começa a fazer a vontade de Deus e você vê que você está dando pão ao camarada e com outra mão ele está dando uma burdoada na sua orelha. Porque é desse jeito que o mundo reage. Você está lá dando a vida, como Jesus estava lá dando a vida, e o outro cuspindo nele. E eu desce daí, você é lá filho de Deus, se você fosse filho de Deus, você salvava você mesmo. É assim que acontece. Normalmente, ser coerente espiritual, fazer o que é correto, fazer a vontade de Deus, não traz aplausos. Não traz, não é a regra. A regra é você apanhar por fazer a coisa certa. É você ter prejuízos pela ótica humana por fazer a coisa certa. Entenda, eu não estou querendo desanimar você. Eu estou só querendo alertar você para você não ter falsas expectativas. Mas se esse mundo não suportou Jesus e o perseguiu até a morte, eles não vão amar alguém que se pareça com Jesus ou faça as coisas parecidas que Jesus fez. Então você tem que ser coerente espiritual, você tem que estar disposto a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. É por isso que Jesus falou isso. Jesus disse: olha, se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, se você quer me imitar, só dá certo se você negar-se a si mesmo e você tomar a sua cruz, estiver disposto a dar a sua vida, porque senão você não vai muito longe. É disso que Jesus está falando aqui. Você não pode seguir Jesus de verdade se você não tiver essas duas atitudes: negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque na hora que você começar a ser coerente com a sua fé, você vai ser colocado diante de situações em que vai trazer dor, vai lhe trazer prejuízo. E aí é a hora de testar o seu caráter de verdade. Porque enquanto obedecer a Deus for divertido, você vai obedecendo. Mas quando não deixar de ser divertido, aí você para de obedecer. Como discípulo de Jesus, nós precisamos refletir um caráter que tenha coerência com aquilo que fazemos e aquilo que nós pregamos e acreditamos. Amém? Terceira imagem que um discípulo precisa refletir. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir um comportamento que conquiste o respeito dos outros. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir um comportamento que conquiste o respeito dos outros. Eu não estou falando de conquiste o carinho dos outros. Conquiste o respeito dos outros. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Se você não tem costume com a linguagem bíblica, gentio não são pessoas educadas. Gentios aqui são os não cristãos, os que não serviam a Deus, os incrédulos. Então ele está falando dos discípulos. Tendo o vosso viver honesto no meio entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. Observe aqui o que Pedro está dizendo. Primeiro, que os cristãos eram muito criticados. Os cristãos, eles eram vítimas de calúnias, porque o povo falava mal, dizendo que eles eram o quê? Malfeitores. E Pedro está dizendo: tenham um viver honesto, tenham um comportamento íntegro entre os não cristãos. Porque apesar de falarem mal de vocês, vai chegar o dia
em que eles terão que glorificar a Deus com base em quê? Nas boas obras, nas atitudes que vocês praticam. Olha o que Pedro está dizendo. Mesmo o povo que fala mal de vocês, que caluniam vocês, eles vão ter que se dobrar diante das evidências do viver íntegro de vocês. E eles vão ter que terminar glorificando a Deus pela vida íntegra de vocês. É disso que Pedro está falando. Eles não vão morrer de amor por vocês, não. Mas eles vão ter que se dobrar diante da integridade de vocês, porque eles vão olhar para vocês e não vão ter como acusar vocês. Observe que a palavra que eu usei no ponto aqui foi conquistar o respeito e não exigir o respeito. Me respeito porque eu sou cristão, rapaz. Me respeito porque eu sou crente. Não diga isso não, que aí piora as coisas. E se você disser assim, me respeito porque eu sou pastor, aí que o negócio desmantela mesmo. Então não tem a ver com exigir respeito, tem a ver com conquistar respeito. Uma pessoa de caráter irrepreensível, de caráter coerente, espiritualmente falando, ele termina levando as demais pessoas a não ter outra opção a não ser respeitá-la. Pode dizer, eu não gosto desse cabo, mas ele é direito. Eu tenho uma raiva dessa mulher, mas ela faz para tudo direito. Ela fica com raiva porque não consegue encontrar um negócio para poder falar. Conquistar o respeito, é disso que Pedro está falando. Estão caluniando vocês, mas vai chegar o dia que vão ter que se dobrar por causa do comportamento íntegro de vocês. Mesmo aqueles que não gostam de vocês, mesmo aqueles que não concordam com vocês, eles terão que dar o braço a torcer na hora de respeitá-los. Sabe, eu lembro de algo que aconteceu comigo já faz algum tempo, faz bastante tempo, quando eu trabalhava de frentista num posto de gasolina. Eu lembro que teve uma época lá que começou a ter uma fraude lá no posto. E praticamente quase todos os funcionários estavam envolvidos nessa fraude. Era um jeito lá que tem de se roubar em posto de gasolina. Junto com outra empresa lá, e os camaradas começaram lá a fraudar e pegar dinheiro que não era deles. E eu sempre dizendo, olha, não, vamos dividir isso. Eu não quero nada. Eu já sabia que eles queriam me comprar. Não quero nada. Quando o cliente que fazia a mutreta chegava, aí eu já não ia. Ou então quando eu ia, não dá certo. Resultado, eles não vinham mais no meu horário. Eles só vinham no outro horário. E começou aquela história toda, até que os próprios funcionários que estavam envolvidos, parece que eles tiveram uma desavença, alguma coisa, e aí eles mesmos se entregaram. Um com raiva dos outros falou, só que ele também estava envolvido. E aí o dono da empresa começou a chamar no escritório um a um. E eu sei disso porque o dono da empresa depois me falou. E ele perguntava, quem é que está envolvido? E todos eles tinham uma coisa em comum. Ele dizia, Micaías não está envolvido. E tinha muitos deles que não gostavam de mim. Por quê? Porque eu queria ser muito direito, porque eu não fazia parte do negócio. Mas na hora de dizer quem está envolvido e quem não está envolvido, todos eles tiveram que dar o braço a torcer. Eles não tinham do que me acusar. Ele não está envolvido. Resultado, foram demitidos em massa, e na época eu fui promovido a gerente. Não foi grande coisa, mas eu fui promovido. Mas entende, tinha pessoas lá que não gostavam muito de mim. Tinha pessoas que me olhavam atravessado. Mas na hora de respeitar, o meu comportamento falou mais alto. É disso que Pedro está falando. Mesmo aqueles que não gostam de vocês, sabe, mesmo aqueles que não vão com a tua cara, eles precisam se dobrar diante do seu comportamento íntegro, de não ter de que te acusar. E quando ele fala sobre glorificar a Deus, é no sentido de que ele é assim porque ele é servo de Deus. Ele é assim porque ele é crente. Ele é assim porque ele é discípulo. Isso é glorificar a Deus. Então você precisa, como discípulo, ter um comportamento que conquiste o respeito dos outros. Conquistar o respeito dos outros não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Isso leva muito tempo, é uma somatória de atitudes e palavras e comportamentos, grandes e pequenos, sendo feitos corretos durante muito tempo, para que você venha conquistar o respeito dos outros. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus exige que nós sejamos irrepreensíveis, íntegros e coerentes, não quer dizer que Ele quer que você seja um super-homem, não, uma mulher maravilha, não. Isso não é coisa muito grande, não. Eu vou ler para vocês aqui o exemplo
de um corretor de imóveis. Eu não sei se tem corretor de imóveis aqui, mas é bem interessante. Olha só, eu vou ler para não perder nenhum detalhe. Essa é uma história verídica. Um certo homem tornou-se um bem-sucedido corretor de imóveis. Batia suas metas de vendas todos os meses com muita facilidade. Um dia, um corretor novato, admirado com o seu sucesso, o interrogou: o que o senhor faz de tão especial com seus clientes para ser tão requisitado? Eu não faço nada demais, sou apenas um corretor comum, dedicado e honesto. O jovem corretor, achando que ele estava escondendo o grande segredo do sucesso, insistiu: mas não pode ser só isso. E o sábio corretor lhe explicou: sabe, jovem, no mundo dos negócios imobiliários, os corretores fazem tanta sujeira e tanta manobra desonesta para vender e negociarem seus imóveis, que homens comuns e honestos como eu tornam-se especiais e de repente parecemos extraordinários. É exatamente isso. Aquele corretor não tinha nada de extraordinário. Ele apenas era honesto e cumpria com os seus deveres. Era dedicado e honesto. Mas se você é uma pessoa dedicada e honesta, se você é um homem dedicado e honesto, comprometido, você é uma mulher dedicada, honesta e comprometida, no meio de um ambiente sujo e depravado e corrupto, você se destaca dos demais. E você passa a ser extraordinário naquele lugar. Quando Deus diz: eu quero que você tenha um caráter íntegro, irrepreensível, santo, não é uma coisa de outro mundo, não. Deus está dizendo: seja coerente com o que você diz que você crê. Haja como se Jesus estivesse no seu lugar. Seja honesto, seja comprometido, seja verdadeiro. Será que isso é pedir demais para nós? Isso vai conquistar o respeito de quem estiver à sua volta. Assim como esse corretor, Deus espera que sejamos pessoas simples, honestas e coerentes. Isso já seria suficiente para alegrar o coração de Deus e transformar a realidade à sua volta. O problema é que nem isso, às vezes, nós conseguimos. Reflitam a imagem de um caráter que conquista o respeito dos outros. Quarto, pegue o seu esboço. Está interligado o 3 e o 4. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir uma boa reputação. Como discípulo de Jesus, eu preciso refletir uma boa reputação. Como saber se eu tenho boa reputação ou não? Como é que você sabe se você tem uma boa reputação ou não? É simples. Veja o que as pessoas que conviveram ou convivem com você estão falando a seu respeito. Observe que eu não estou dizendo pessoas que não conhecem você. Eu não estou falando pessoas que não convivem com você. Porque normalmente quem não nos conhece, eles não têm muita propriedade no que falam. Observem o que pessoas que conviveram e que convivem com você andam falando de você. Pessoas que de fato conheceram você. O que é que elas dizem de você? Elas dizem que você é honesto, responsável, uma pessoa espiritual, um bom profissional, respeitador. Ou será que eles dizem que você é mentiroso, caloteiro, enrolão, descomprometido, carnal, irresponsável? O que é que as pessoas que de fato conhecem você falam a teu respeito? Qual a sua reputação? Paulo ouviu falar do jovem Timóteo, porque uma boa reputação, ela cria comentários positivos. Olha só, Atos capítulo 16, versículo 2, olha o que Paulo diz, Atos 16, 2. Dele, está falando de Timóteo, dele davam bom testemunho, falavam boas coisas, os irmãos de Listra e de Icônio. Paulo está dizendo que os irmãos dessas duas cidades, de Listra e de Icônio, davam bom testemunho, falavam bem de quem? De Timóteo. Um bom teste
para saber se as pessoas têm ou não boa reputação é saber quantas pessoas estão falando. Primeiro teste é saber quantas pessoas estão falando. Como assim? Todo mundo tem 2 ou 3 pessoas ali que falam mal, correto? Todo mundo tem 2 ou 3 pessoas que falam mal de você. De repente é por inveja, despeita, raiva, porque não compreendeu alguma coisa que você disse. Todos nós temos um grupinho pequeno de pessoas que falam mal de nós. Independente de você ser correto, ser coerente, sempre tem alguém que fala mal de você. Ou você vivia no Fantástico Mundo de Bob achando que todo mundo falava bem de você. Tem gente que fala mal de você. A questão é, quantas pessoas falam mal de você? 2, 3, 4, 5, dependendo da quantidade de gente que você se relaciona e que você conhece, ok, não vai dizer que você tem uma má fama porque 3 ou 4 pessoas falam mal de você. Também todo mundo tem 3 ou 4 pessoas que falam bem. Pode ser a sua mãe. Tem uns que nem a mãe fala, né? Mas normalmente as mães têm... meu bichinho bonitinho, o bichinho é tão inteligente, tão bonzinho, nunca erra, né? Então de repente tem a sua mãe, tem a sua avó, e sei lá, um filho, um pai, alguma coisa assim, que talvez fale bem de você. Todo mundo tem um grupinho de pessoas ali que fala bem. Então a questão é quantas pessoas falam bem de você. Então o primeiro ponto para a gente saber se temos uma boa reputação ou não é quantas pessoas falam de nós, falam bem ou falam mal de nós. Não necessariamente contado, mas é um grande grupo que fala mal, é um grande grupo que fala bem de nós. Agora, se toda vez que alguém cita o seu nome na frente de pessoas que já se relacionaram com você, eles entortam a cara, ixi, pensa, aí dispara, homem, esse camarada, pensa, aí começa, tá feio o negócio, tá feio o negócio. Por outro lado, cada vez que alguém fala o seu nome, alguém dispara, pensa num cabo direito, pensa num cabo trabalhador, pensa numa mulher direita, aí, olha, as pessoas falam o seu nome e já vem uma afirmação positiva daqueles que se relacionaram com você, que de fato conhecem você. Isso é um bom sinal, isso é muito bom. A sua reputação está boa. Um outro fator, um outro teste para saber se temos boa reputação ou não, o primeiro é quantas pessoas falam bem, quantas pessoas falam mal. O segundo é, em quantos lugares falam bem de você ou falam mal de você. Pode ser que tenham 5 pessoas que falam bem de você, as 5 são da sua casa. Ou então as 5 são do seu trabalho. Em quantos lugares as pessoas falam bem de você? Lugares que você anda. Lugares que você anda. Observe que não era apenas lá na igreja que Timóteo estava liderando, aquela coisa lá que falavam bem dele. Nas 2 cidades por onde Timóteo tinha passado, os irmãos daquelas igrejas falavam bem de Timóteo. Lá em Listra e lá em Icônio, as pessoas falavam, por onde ele passou, ele deixou um rastro, mas um rastro positivo, de uma boa reputação, e as pessoas falavam bem dele. Em quantos lugares falam bem de você, em quantos lugares falam mal de você? Sabe, só falam bem de você na igreja, no pequeno grupo, mas e a sua família não fala bem de você, na sua casa não falam bem de você? Ou então falam bem na sua casa, mas no trabalho, só a misericórdia de Deus o que as pessoas dizem de você no seu trabalho. Sabe, quem tem integridade espiritual, coerência espiritual, ele tem boa reputação na igreja, tem boa reputação em casa, tem boa reputação no trabalho, tem boa reputação entre os amigos, e em outras cidades onde ele viajou, fez algum negócio. Porque às vezes você tem uma boa reputação aqui, mas quando você vai ali que ninguém conhece você, só a misericórdia. Em quantos lugares você tem boa reputação? Aí tem aquela velha história, né, que tem várias vertentes, mas sempre tem um fundo de verdade, do garoto que queria se mudar para a igreja. Por que, meu filho, você quer vir morar na igreja? Não, porque na igreja meu pai é um santo, mas lá em casa ele é um capeta. Porque o pai na igreja é uma bênção, tem uma reputação incrível, é um homem espiritual, mas em casa só a misericórdia de Jesus. Ele tinha uma excelente reputação na igreja, mas em casa uma péssima reputação. Ou então alguém vai lá no seu trabalho e diz, irmão fulano, aí os outros, irmão?
Aí o pessoal começa a pensar um monte de coisa. Quer dizer que esse cara é crente? Quer dizer que essa mulher é crente? Como é que está a sua reputação lá no seu trabalho? Posso chegar lá e chamar você de irmão, de irmã e não vai ter vergonha? Pode chegar lá e dizer, essa aqui é da Igreja Batista de Vida Nova. Posso? Então, nós precisamos ter boa reputação entre muitas pessoas e em muitos lugares. Eu separei aqui 2 dados deprimentes da diferença entre cristãos e não cristãos, que mostram por que muitos cristãos não têm uma boa reputação. O próximo slide aí, por favor. Deixa só o primeiro, por enquanto. Dá para tirar, não? Ok, vamos lá. Deu certo. Olha só, 40% dos não cristãos roubam ou já roubaram material do escritório onde eles trabalham. Entre os cristãos, a média é de 37%. A diferença dos não cristãos para os cristãos é de 3%. Próximo dado. 17% dos não cristãos usam o telefone da empresa para fazer interurbanos particulares. Entre os cristãos, essa média é de 13%. A diferença de 4%. Isso é deprimente. Isso explica porque o Brasil tem mais de 25 milhões de evangélicos e não melhora. Isso explica porque Parnamirim é das cidades do Brasil que tem por percentual o maior número de evangélicos e não é diferente das outras cidades onde não tem evangélico nenhum. Porque a nossa reputação, o nosso comportamento não tem tanta diferença comparado àqueles que não conhecem a Cristo. Nós não temos refletido a imagem de Cristo. E existem outras coisas que nós cristãos fazemos e que atrapalham mais ainda de termos uma boa reputação diante do mundo. Como colar nas provas, seja na escola, na faculdade. Pasmem, no seminário. Tem gente estudando no seminário e cola na prova. Aí você é um pastor e tanto. Cristãos que subornam o guarda de trânsito. Cristãos que são guarda de trânsito e se deixam subornar. Cristãos que não respeitam as leis de trânsito. Quem mora pro lado de cá? Quantas vezes você faz esse retorno proibido aqui? É muito longe, lá na frente. Aí a placa é quase do tamanho do seu carro, dizendo que não pode fazer, mas você faz. Todo mundo faz. Mentir ou omitir a verdade. Outra coisa que nós fazemos com muita naturalidade: assumir compromisso e não cumprir. Você assume compromisso, essa ideia deu. Cristãos assumem compromisso e não estão nem aí. Essa ideia deu, nem liga para dizer que não vai dar certo. Assumem compromisso e chegam atrasados. Não uma vez. Uma vez acontece com todo mundo, 2 vezes acontece com todo mundo. Mas ele tem fama. Cristão tem fama de chegar atrasado. Fulano, pode sentar e esperar, pode deitar. Sabe, chegar atrasado é algo muito grave, sabia disso? Chegar atrasado, você está desrespeitando as outras pessoas. Quando você chega atrasado, você está passando a seguinte mensagem: o meu tempo é importante, o seu não. Você pode perder o seu tempo me esperando, eu não. Então o meu tempo é mais importante do que o seu tempo. Isso é desrespeito. Um cristão deveria levar essas coisas a sério. Mas todo mundo faz. O cristão não deveria fazer. E outras coisas mais que a gente podia passar a noite inteira falando. Então todas essas coisas e algo mais nos afasta da vontade de Deus e nos impede de termos uma boa reputação diante da sociedade, como a palavra de Deus diz que nós teríamos que ter. Como a igreja de Atos tinham, eles caíam na graça do povo. O povo olhava para os cristãos e diziam: eu quero estar no meio deles, eu quero ser como eles, porque esse povo é diferente. Hoje em dia o povo olha para a igreja e diz: eu, no meio daquele povo, Deus me livre. Por quê? Por conta da nossa reputação.
No dia a dia a gente às vezes age, às vezes nós agimos como os não cristãos agem. E aí não refletimos o caráter de Cristo. Então cristãos verdadeiros refletem uma boa reputação. E quinto, esse quinto é para dar uma aliviada na pressão. Já foi muita peia hoje, vamos botar um negócio mais light. Quinto, como discípulo de Jesus, eu preciso refletir segurança a respeito de onde passarei a minha eternidade. É outra coisa que um cristão precisa ter: segurança de onde passará a sua eternidade. Esse assunto tem sido pauta na classe Conexão, foi pauta hoje no primeira aula da escola bíblica. Esse assunto de vou perder minha salvação, quando eu cometer um erro não vou perder minha salvação, e essa questão toda, estou salvo, não estou salvo, se eu morrer agora e tiver cometido um pecado, eu vou para o inferno, vou para o céu. Essas questões a respeito de onde passarei a minha eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, não fecha o coração ainda não. Como discípulo de Jesus, você precisa refletir segurança a respeito de onde você passará a sua eternidade. Sabe por quê? Porque essa segurança era refletida por Jesus, e você não deve ser semelhante a Ele. João 13:3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Jesus tinha absoluta certeza e segurança de onde passaria a sua eternidade. E isso é um aspecto que nós devemos refletir também. Segurança do nosso relacionamento com Deus, segurança de onde passarei a eternidade. Se você morresse agora, se a perna da cadeira quebrasse, você caísse e batesse a cabeça no chão. Calma, as cadeiras não são de plástico. Teve um tempo que corria esse risco aqui. Mas se você morresse agora, para onde você iria? É sério, para onde você iria se você morresse agora? Pum! Você ia para o céu ou você ia para o inferno? Ô, caba bom. Olha só, nem todos responderiam assim. Tem muitos que respondem assim: Deus é que sabe. Talvez você não disse, mas pensou, né? Ah, sei não, Deus é que sabe. Se você tremeu diante dessa pergunta, onde é que eu iria agora? Para o céu ou para o inferno se eu morresse agora? Se você admitir, for sincero e admitir que teve dúvidas sobre essa resposta, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer tirar todas as suas dúvidas e lhe dar certeza de onde você passará a sua eternidade. Ele não quer que você passe a vida inteira servindo a Ele por medo de ir para o inferno. A religião, ela usa o inferno como um chicote. Se você não for bonzinho, ó, inferno em você. E usa o céu como um pirulito. Se você for bonzinho, ó, tá aqui o céu para você. Deus nunca teve a intenção de usar o céu como um pirulito e o inferno como um chicote. Deus não quer que você sirva a Ele com medo de ir para o inferno. Deus quer que você sirva a Ele por amar a Ele, por querer estar perto dEle, por gratidão, porque Ele já te deu o céu. Ele já te deu vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E se você já vive um relacionamento com Deus, você já tem a vida eterna. Então Deus quer que você o ame, que você o sirva por gratidão, porque Ele já te deu a vida eterna, e não para não ir para o inferno. Ele quer que você tenha segurança no relacionamento com Ele. E a preocupação de Deus é tão séria a respeito disso, que Ele quer que você tenha essa segurança, porque se você não tiver essa segurança, o seu relacionamento com Ele vai ser doentio. Se você não tiver essa segurança de onde você vai passar a sua eternidade, que você está todo tempo correndo risco de ser mandado para o inferno, e mandado para o céu de volta, e mandado para o inferno, você vai ter um relacionamento com Deus deficiente, improdutivo. E Ele está tão preocupado em que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, que olha só o que diz 1 João 5,13.
Olha qual o objetivo de Deus ao mandar João escrever a carta. Ele diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem, vocês são crentes, vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Compreende isso? João estava escrevendo para quem? Para os crentes. João estava escrevendo para quem? Para os discípulos. Eu escrevo essas coisas para vocês que creem no Filho de Deus. Eu escrevo para que vocês saibam. Para que vocês saibam. Então a carta de João foi escrita com um propósito, para vocês lembrarem disso, pessoal. Está dizendo, vocês já creem em Cristo, mas vocês não estão cientes do que significa. Significa que vocês têm vida eterna. Então, se você porventura, quando eu perguntei, se você morresse agora para onde você ia, você ficou, não se sinta o pior dos discípulos, porque tinha tanto discípulo com dúvida que Deus mandou escrever uma carta inteira na Bíblia para dizer isso para eles. Ei, vocês têm vida eterna. Vocês precisam saber disso. Vocês precisam estar seguros disso. Então você não é o primeiro nem será o último a ter essa dúvida. Isso é comum, porém não é normal nem saudável um cristão viver a vida espiritual dele duvidando de onde passará a eternidade. A dúvida a respeito da sua salvação pode indicar duas coisas. Pode indicar que você é um discípulo verdadeiro, que faltava esclarecimento para ter segurança no seu relacionamento com Deus. Ou pode indicar que você não é um discípulo verdadeiro e por isso você não sente segurança na sua salvação, na sua vida eterna. Nem todo discípulo verdadeiro tem essa certeza, porque alguns faltam esclarecimento. Nem todo discípulo verdadeiro tem a certeza, ok? Mas todo falso discípulo tem dúvida. Eu espero que você esteja, se você tem dúvida, que você esteja no primeiro time, no time dos discípulos verdadeiros, que ainda tinham dúvida sobre onde passaria a eternidade, porque nunca tinham sido esclarecido verdades para você. Mas se você é de fato ou não, o Espírito Santo é que vai dizer a você. Só você pode dizer, eu não posso dizer. Então Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. E a primeira coisa que Ele fez foi, escreve uma carta aí, João, para que esse povo entenda isso. E a segunda coisa, a segunda estratégia de Deus para nos dar essa certeza, porque Ele quer que você tenha essa certeza. Ele quer que você tenha essa segurança. E a segunda coisa que Ele fez foi nos dar o Espírito Santo. Romanos 8,16, olha o que diz. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que habita em você, ele se une com o seu Espírito para dizer a você, ei, você é filho de Deus. Deus está preocupado em que você tenha segurança do relacionamento com Ele. Deus está preocupado em que você tenha certeza de onde você vai passar a eternidade. Deus está preocupado em saber que você não acha que Ele é um pai que expulsa você quando você erra, chama você de volta quando você acerta. Isso não tem nada a ver com graça. Tem gente que vive o terror de um relacionamento com Deus assim. Eu estou fazendo, faz uma semana que eu estou orando, que eu estou lendo a Bíblia, então Deus está aqui comigo. Aí quando ele vacila, pronto, perdi a salvação. Aí ganhei a salvação. Aí perdi a salvação. E ele fica com medo assim. Já pensou se Jesus voltar na hora que eu cometer um pecado? Já era, fui para o inferno. Quem é que garante a tua salvação? É você mesmo. Porque se você pode perder, é porque você pode ganhar. Você pode conquistar. É você que conquista a sua salvação? Ou você é salvo por aquilo que Jesus fez? Você é salvo pelo que você faz ou pelo que Jesus fez? O que você faz não muda o que Jesus fez. Não muda. Você precisa estar ciente do seu relacionamento com Deus. Tudo que eu falei antes é para você entender
que a graça não anula a minha responsabilidade de refletir o caráter de Cristo enquanto estiver aqui. Mas eu preciso que você entenda que todos aqueles reflexos de Cristo devem ser uma consequência de ter o Espírito Santo em você, e não para comprar salvação. Você deve fazer boas obras, ter boa reputação, ter caráter irrepreensível, como consequência de ter o Espírito Santo de Deus em você, e não para comprar o céu, porque esse foi te dado de graça, pela graça, por meio de Jesus Cristo na cruz. Então entenda uma coisa: duvidar da sua salvação não é uma questão de humildade. Tem gente assim, é Deus que sabe. Sabe por quê? Porque eles acham que seria muita prepotência dele dizer, não, eu tenho vida eterna, não, eu vou para o céu. Mas você é prepotente, hein? É enjoado. Tem gente que acha, não, uma postura mais humilde não, Deus é que sabe. Duvidar da sua própria salvação não é uma questão de humildade, é uma atitude de ofensa para Deus. Como é que é? Se você duvida, se você é cristão, se você serve a Deus, se você é discípulo, e alguém pergunta a você se você tem salvação ou não, e você diz que Deus é que sabe, você está ofendendo a Deus. Eu vou mostrar a você porque eu estou dizendo isso. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Nesse texto há uma condição e há uma promessa. A condição é aquele que invocar. O que é invocar o nome do Senhor? Invocar é buscá-lo, é procurá-lo, é estar colocando ele na frente da tua vida. E invocar é buscar, trazer para onde? Para você, para a sua vida. Isso é invocar. E a promessa é: será salvo. Romanos 10:9. Próximo texto, Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Qual a condição aqui? Confessar com a tua boca que você é discípulo de Jesus, que você crê em Jesus, e crer com o quê? Com o teu coração. Então nesses dois textos nós temos três condições colocadas por Deus. A primeira é invocar, buscar ao Senhor. A segunda é confessar com a boca. A terceira é crer com o coração. Tem alguma coisa muito difícil de fazer aqui? Aqui não tem nada sobre aquele que for perfeito, aquele que não cometer erro algum, aquele que aí será salvo. Tem alguma coisa sobre isso? Aquele que fizer boas obras. Tem alguma coisa sobre isso aqui? Não. É simples. Você invoca o nome do Senhor, você busca a Deus, você confessa com a sua boca que você é de Deus, você crê no seu coração que você é de Deus e que Jesus é o Salvador? Sim ou não? Aí eu pergunto a você: você tem vida eterna? Aí você diz: Deus é que sabe. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: olha, eu cumpri a minha parte. Eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca, eu invoco o nome do Senhor, mas Ele é que sabe se eu estou salvo ou não. Você está dizendo assim: eu cumpri a minha parte, mas eu não sei se Deus vai cumprir a parte dele. É isso que você está dizendo. Você está dizendo que acha que Deus prometeu e não vai cumprir? Então, se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, se você confessa com a tua boca que você o serve, se você invoca o nome do Senhor na tua vida, então você está salvo. E não tem para onde correr. Ninguém pode tirar essa certeza de você. Ninguém. O diabo quer que você viva um relacionamento doentio com Deus, de perde e ganha. Deus não. Ele deu a Bíblia, Ele deu o Espírito Santo para testificar ao teu coração que você é de Deus. Então, se você faz a sua parte, que não é difícil, tem a ver só com crer, invocar e confessar, Ele faz a dele, que é a mais difícil, te dá a vida eterna. O que você não pode é fazer como um monte de ignorante, crente ignorante que tem por aí, que sai dizendo: eu estou no céu, você está no inferno. Eu vou para o céu, você vai queimar no inferno.
Você não tem o direito de falar sobre a salvação de mais ninguém. Ah, você está no céu, você não está. Não. Esse é o problema. A arrogância está nisso, em eu dizer que eu estou salvo e que você não está. Deixe que cada um saiba de si. O seu dever é compartilhar o porquê você tem certeza da sua salvação, para que outros possam ter também. Sabe, o que revolta os não crentes é esse tipo de arrogância, quando você julga as pessoas. Não é seu papel julgar, seu papel é falar sobre a razão da sua fé, como Pedro diz. Nós temos que saber explicar a razão da nossa fé. Então, se você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Deus quer que você reflita segurança de saber onde você vai passar a sua eternidade. Amém?